falamos um pouco das personas. Uma coisa que você tem que entender, e eu acho que essa analogia vai te ajudar a entender melhor, é o seguinte. Você vai no McDonald's comprar, certo? O McDonald's, mesmo o McDonald's permite algum nível de personalização, ok? Você não pode escolher a carne, mas você pode escolher se tem cebola, se não tem, se tem molho, se não tem, seja no autoatendimento lá no quiosque e tal, não sei o quê. Agora, o que que você está fazendo no McDonald's? No McDonald's, você está fazendo um produto personalizado. O que que significa que ele é personalizado? Quer dizer, é um produto de linha em que você tem alternativas de intervenção para deixar ele mais do seu jeito, ok? Isto aqui é uma coisa. Outra coisa é você ir ao Fazano. No Fazano, você vai encontrar a carta, mas você vai encontrar produtos, pratos fora da carta. Dependendo do tipo de cliente que você for, você tem pratos que são feitos para você. Se eu for lá, não vai ser feito, tá certo? Então, quando a gente vai para large account, sim, você não pode subverter o perfil da sua empresa, beleza? Se a sua empresa tem uma oferta mais ou menos definida, você não vai tornar isso aqui um negócio totalmente customizável, não é a ideia. Agora, você não vai customizar o produto. Eventualmente, você vai precisar customizar lá na frente a oferta. Nós vamos falar disso no ciclo de venda. Agora, em tempo de geração de demanda, você precisa personalizar a abordagem. É importante você personalizar a abordagem, porque isso é diferente. Esse é o jeito certo de fazer. E aí está a diferença de você fazer conteúdo segmentado e personalizado. Quando você vai estabelecer um programa de abordagem para personas em grandes contas, né, no seu grupo de grandes contas alvo, uma coisa importante de você fazer é segmentar e personalizar. São os dois. Por quê? Porque se eu for falar com um gerente, um diretor financeiro ou um gerente financeiro, tanto faz, numa empresa de combustíveis, esse cara tem uma dinâmica de trabalho, ele tem desafios, ele tem um entorno operacional e decisório diferente de um cara que está numa indústria de imóveis. Percebe? O segmento interfere também, não é assim, ele é financeiro, então ele tem esse problema. Tá bom, mas você está lá na ionosfera, você tem que descer. Você faz esse trabalho de grandes contas exatamente para descer. Você desce de drone, né? Você ainda está no drone, mas você desce. E aí você vai dizer: olha, cara, se você está aqui numa trade, você tem muita movimentação, você tem dificuldade com conciliação, você tem custo em moeda internacional, você precisa fazer hedge, você precisa ter uma gestão muito boa de tarifas, de transações, blá, 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 blá. O cara da fábrica de imóveis, ele tem outro problema. Qual é o problema dele? Fluxo de recebíveis. Os recebíveis dele são muito alargados. Ele tem problema de arbitragem entre custo de matéria-prima e preço da mercadoria ao mercado, porque eventualmente ele compra madeira, a madeira varia com o tempo, tá, mas ele não consegue arbitrar isso sempre para o móvel. Mas ele não tem tantas transações assim como o cara da trade, ele tem menos. Então ele tem outros problemas que ele precisa resolver. Você combina os dois e isso aqui que vai fazer formatar a sua mensagem. Agora, conteúdo não necessariamente é a única forma de você engajar com a conta grande, sabe? É uma forma, é a forma mais econômica, por assim dizer, economicamente eficiente, por assim dizer. Agora, você tem que levar em consideração, pequeno ou pequena padawan, é que na grande conta, a pessoa que trabalha numa empresa grande, ela usualmente tem acesso a mais eventos, formações e conhecimento do que a pessoa que está na empresa pequena. Então imagina, imagina que você venda soluções de e-commerce. Cara, você não vai fazer uma campanha de como estruturar o seu e-commerce em 5 passos para uma empresa que fatura 2 bilhões de reais. É suposto que essa empresa já tenha gente que conheça do assunto, mesmo que ela não pratique.
Só que aí a dificuldade dela é outra, eventualmente. Não é que ela não sabe, ela precisa dos 10 passos para começar o e-commerce dela. Não. Às vezes ela tem uma dinâmica de negócio, cadeia de fornecedores, ou modelo de distribuição, que vai fazer com que ela precise pensar uma estratégia de lançar um e-commerce. Então não são os 10 passos, são os passos dela. Repara, isso tudo é importante, são essas nuances que você tem que ter em consideração quando vai fazer a geração de demanda. E, para além de conteúdo não ser a única alternativa e a única forma de engajar, você tem que pensar meio fora da casa. Por quê? Você tem, não, você pode, não só tem, como pode pensar fora da casa. Porque se eu estou fazendo uma campanha para 12 mil pessoas e empresas espalhadas pelo Brasil, cara, não dá para fazer um negócio personalizado, sabe? E não dá para fazer coisas muito diferentes além do e-mail, isso é muito caro, né? Com uma chance de retorno conversão muito baixa. Agora, imagina que eu estou fazendo lá, vamos pegar a Raizen, né? Uma empresa que eu gosto, inclusive. Eu acho uma empresa interessante. Cara, quero vender para a Raizen. Estou trabalhando a Raizen. O que eu posso fazer? Porra, de repente eu posso elaborar um brinde especial para aquele interveniente. Para todos? Não. Mas eu quero, por exemplo, tentar falar com o vice-presidente lá, que é responsável de alguma coisa que me interesse. E eu sei que aquele cara gosta de golfe, certo? O que que você poderia fazer, por exemplo? Mandar uma bolinha de golfe boa, né? Não do chinês. Uma bolinha de golfe boa, é, e um convite para ir na Federação Paulista de Golfe lá no aeroporto, né? Jogar, fazer um jogo de recreação, alguma coisa do tipo. Você percebe? Você pode mandar um, um voucher do Starbucks dizendo, olha, eu sei que seu dia tá muito intenso, para e vai tomar um café, é por nossa conta. Você repara, esse é o tal do pensar fora da caixa. Essas coisas, né, que já são praticadas há décadas. Isso saiu um pouco de moda por causa do e-mail, mas isso já é praticado há décadas, né? Você vai fazer quando? Quando você tiver informação suficiente para fazer algo que gere impacto positivo no seu interveniente e você não está perdendo de vista uma coisa super importante, que é, para que eu faço tudo isso? Para gerar oportunidades de interação. E nessa interação, repara, eu preciso usar aquilo que a gente chama de Virtual Account Team, né? É a equipe de conta virtual. Por quê? Porque eu posso até ter um dono de conta, mas eventualmente eu vou lá, fiz uma ação com o VP, tá certo? Pô, eu faço a ação com o VP respondeu. Quem que eu vou botar para falar com o VP? Eventualmente não será o executivo da conta, eventualmente será o sócio do meu lado. Sócio fala com sócio, sócio fala com VP. Eu posso colocar o meu executivo para falar com o VP lá? Posso e devo. Ele precisa estar, ou ela precisa estar apto ou apta a ter essa interlocução. Mas na dimensão do relacionamento, nessa construção, também é importante fazer com que os iguais se falem, né? A mesma patente, isso aí no mundo militar é a patente, né? General fala com general, comandante fala com comandante, soldado fala com soldado, e depois o soldado pode falar com o comandante do outro lado, com o general do outro lado, mas tem um protocolo aqui que vale a pena seguir. E isso é diferente, porque quando eu boto sócio para falar com o VP, por exemplo, primeiro, não vai ser uma conversa de vendas, né? Ou não necessariamente será uma conversa de vendas, ela até pode ir para esse lado, mas vai ser uma outra conversa. Os níveis de engajamentos entre BDM, TDM, comprador, influenciador, TI, eu vou falar de coisas diferentes com esses caras e eventualmente eu vou engajar com pessoas diferentes para falar de assuntos diferentes, sempre com o objetivo de gerar interações. Quão profundas e personalizadas vão ser essas interações e essas chamadas, né? Elas vão ser tão personalizadas e tão intensivas
quanto maior seja o potencial da conta e quanto mais alto seja o papel da pessoa na seleção ou na compra daquilo que eu vendo. Percebeu? Então, essa calibragem precisa ser feita também quando você está aqui dentro da geração de demanda, planejando aquilo que eu vou falar agora na próxima aula, que é o Sales Play.